Ok, pessoal, bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje é a última aula da semana de matemática e nessa semana estivemos aprendendo a respeito das equações do primeiro grau. Eu vou passar para vocês hoje um vídeo falando a respeito da história das equações, inclusive por que a gente tem o hábito de sempre colocar o x, né? A gente se acostumou com a letra x e não com outras letras no lugar da variável. Então vou passar para vocês esse vídeo com algumas curiosidades sobre as equações e na volta a gente volta com a revisão dos conteúdos dessa semana, tudo bem? Segue o vídeo! E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor J. Salles. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre a história das equações do primeiro grau. Para começar o vídeo de hoje eu vou enunciar a seguinte frase: Xai mais a terça parte de Xai é igual a 19. Estranho, né? Pois é, expressões como essa eram muito comuns por volta de 1650 antes da era cristã. Os matemáticos daquela época usavam expressões escritas para resolver o que hoje chamamos de equação. O primeiro indício do uso de equação está relacionado a um documento antigo denominado Papiro de Wind. Esse papiro também recebe o nome de Papiro de Ames, que era um escriba que relata a solução de problemas relacionados à matemática. Dá para a gente perceber que naquela época era muito complicado resolver equações sem o uso de símbolos como usamos hoje. Acredite, hoje está muito mais fácil. Vários povos de diferentes nações contribuíram para que hoje pudéssemos ter acesso à famosa equação do primeiro grau. Os egípcios, por exemplo, tinham um método de solução de equações bastante complexo, pois eles não utilizavam símbolos para a representação das equações. Os gregos, por sua vez, resolviam equações através da geometria. Mas entre eles, Diofanto de Alexandria se destacou usando a álgebra para a solução de equações, que contribuiu de forma satisfatória na elaboração de conceitos teóricos e práticos que temos nos dias de hoje. Na verdade, Diofanto nasceu no Egito, mas ele recebeu a educação grega. E por conta disso, ele era considerado o maior algebrista grego de sua época. Já falamos dele em outro vídeo, lembra? Seus trabalhos foram todos perdidos na época da queda do Império Romano, onde várias cidades foram incendiadas. Um terceiro povo que contribuiu e muito para a expansão das equações e da álgebra de modo geral foram os árabes. Eles cultivaram a matemática grega e, como eram bastante viajantes da época, eles propagaram a álgebra, fazendo com que ela se expandisse em diversos países. Inclusive, na frase do início do nosso vídeo, usamos a palavra Xai, que em árabe quer dizer coisa. E olha que massa, é a primeira letra dessa palavra que faz com que o X seja tão famoso até os dias de hoje na solução de equações. Só que resolver equações usando palavras era muito complicado. Acredite, galera, muito mais do que às vezes pensamos que é hoje. E só com François Viet, matemático francês, quase 3.000 anos depois, as equações passaram a ser representadas por letras, dando à álgebra uma importância ainda maior. Por causa disso, até hoje ele é conhecido como o pai da álgebra. Hoje não é difícil percebermos a importância e usualidade das equações em nosso dia a dia. Equação é uma das principais ferramentas da álgebra que podemos utilizar para resolver problemas corriqueiros de nosso cotidiano e suas aplicações se estendem em diversos ramos, inclusive nos esportes. Não à toa, as equações são conhecidas hoje como sendo o idioma da álgebra. As inúmeras aplicações estão presentes em praticamente todos os estudos relacionados ao desenvolvimento humano, como engenharia, a física, a química, a biologia, a arquitetura, urbanismo, transportes, economia, informática, entre outros. Poderemos ficar o dia todo aqui falando de quão importante é a álgebra nos dias de hoje, mas eu acho que vocês já entenderam que ela de fato é muito importante. A humanidade não teria conquistado tantos avanços sem a utilização da álgebra.
Pronto, pessoal, deu para perceber como foi que surgiu a história da criação das equações, a trajetória, passando pelos matemáticos, por que que a gente utiliza mais a letra X, e vemos que até hoje a gente sente a necessidade de utilizar equações para resolvermos situações do nosso dia a dia. Portanto, queremos mostrar nesse vídeo como é importante esses instrumentos que nos ajudam nos dias atuais em situações do dia a dia. Tudo bem? Vamos então para o nosso exercício, trazendo os conteúdos de toda a semana, tanto as equações quanto o volume de alguns paralelepípedos, tudo bem? Vamos então para o nosso exercício. Se você já está aí com a sua atividade, com o seu PDF só no ponto de começar a responder, vamos então para os nossos exercícios. A primeira questão diz assim: transforma as situações de cada balança em equações. Primeiro, transformar a situação da balança em equações e, na sequência, encontrar o valor desconhecido. Então, aqui na letra A nós temos uma balança, você está percebendo que ela está em equilíbrio, e aqui na letra B também temos outra balança e ela também está em equilíbrio. No caso, o objetivo é descobrir qual o peso, qual é a massa desse cubo e qual é o peso ou a massa desse outro cubo aqui também, que ele está na quantidade de 2. Então, aqui é a primeira situação na letra A e aqui é a segunda situação na letra B. Vamos lá, então? Conforme o que a gente viu nos vídeos no decorrer da semana, a gente deve entender da seguinte maneira: já que os dois pratos da balança estão em equilíbrio, o que a gente vai entender? Tudo que está dentro desse prato é igual, tem o mesmo peso do que está nesse outro prato. Como é que eu vou interpretar isso? No lugar desse cubo, eu coloco uma letra, né? No caso, a gente já se acostumou a colocar a letra X e dizer que se eu somar o X com o 4, tem que dar o mesmo peso que 15. Ou seja, se eu fizer X mais 4 aqui nesse prato, vou colocar aqui, ó, X mais 4 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 15. Pronto, acabamos de retratar uma equação do primeiro grau. Professor, mais uma vez, como é que eu faço para mim identificar uma equação do primeiro grau? É muito fácil. É só você observar a presença da igualdade, é você só observar a presença de uma letra, pode ser um X, mas também pode ser outra. Aqui você vai perceber que o sinal de igualdade está separando o primeiro membro do segundo membro, né? E aí o objetivo da equação do primeiro grau é descobrir que número deve ficar no lugar da letra para que a igualdade fique correta, tudo bem? Então aqui no caso você vai imaginar da seguinte maneira: qual é o número que somado com 4 é igual a 15? Aí você vai pensar um pouco e tentar descobrir qual é o número que somado com 4 é igual a 15 nesse caso, tudo bem? E aí você vai perceber que só pode ser quanto? Olha só, 11, não é verdade? Só pode ser 11, pois se eu colocar bem aqui, 11 mais 4 é igual a 15. Nesse primeiro exercício aqui, nós não estamos trabalhando com a estratégia de isolar o X do primeiro membro. Estamos trabalhando com aquela mesma ideia do começo da semana. De forma mental, já tentar descobrir qual é o valor do X. Será que você é capaz de utilizar essa estratégia? Essa estratégia ela é boa quando a equação é simples, não requer passar para o outro lado, não requer uma multiplicação, não aparece duas vezes o x de um lado e o x do outro. Quando a equação está simples desse jeito aqui, você já pode resolvê-la de forma mentalmente. É só imaginar qual é o número que somado com 4 dá 15. Raciocina um pouco e você vai encontrar o valor 11, vai encontrar o valor 11, tá certo? Então aqui nós montamos a equação vinda dessa situação da balança e aproveitamos para encontrar o valor do x, que torne a equação correta, né? Se no lugar do x eu colocar o 11, 11 mais 4 não vai dar 15, então está correta a nossa equação e a nossa solução. Tudo bem? Então vamos passar aqui para a letra B. Não apareceu bem aqui a letra B, deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui. Colocar a letra B. Pronto, aqui é a letra B. Vamos então para essa nova situação. Lá na letra A, aqui nós tínhamos um cubo. Aqui no caso nós já temos quantos? Já temos 2 cubos. Já temos 2 cubos. Então eu vou colocar a gente interpreta em que a gente faz a seguinte interpretação. Faça de conta que cada cubo corresponde a um x. Então se eu tenho 2 cubos, eu vou ter quantos x? Terei 2x. Então, eu vou colocar aqui, ó,
2x mais 2. Tudo que está no primeiro prato eu vou chamar de 2x mais 2. Se um cubo é um x e o outro cubo é outro x, então os dois dá quanto x? 2x, eu coloco desse jeito, viu? Juntinho mesmo, o número junto com a letra. Mas lembrando que aqui, quando eu quiser isolar ele, eu devo lembrar que bem que eles estão em uma relação de multiplicação, tá bom? 2 vezes o x, mais 2, mais 2. Eles serão igual a quanto? Eles serão igual a 12. Eles serão igual a 12. Será que você consegue, de forma mental, descobrir quanto vale o x para que essa equação se torne correta? Tá certo? Professor, aqui é uma equação? É uma equação, ó. Sinal de igualdade, temos a letra, primeiro membro, segundo membro, e o objetivo é encontrar o valor do x, tudo bem? Já é um pouco mais complexo, mas você conseguiria imaginar 2 vezes quanto mais 2 dá 12. É assim que você deve tentar encontrar o valor do x. De novo, 2 vezes quanto mais 2, que dá 12. Será que aqui é um 2 no lugar desse x? Bora ver. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 dá 12. Está muito longe, não é verdade? Vamos tentar um 4 no lugar do x? No lugar do x eu vou colocar um 4 bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vou colocar um 4 bem aqui no lugar do x. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 2, 10. Ainda não é 12, né? Então, com certeza, o x não vale 4. Então, mas já está perto, né? Vamos aqui tentar um 5. No lugar do x, eu colocar um 5. Aí, como é que eu vou fazer? 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. Pronto, deu certo. No lugar do x, se eu colocar um 5, a equação fica correta. Ó. 2 vezes 5 é 10. 10 mais 2, 12. Então, o valor do nosso x é igual a 5. É igual a 5. Tudo bem? Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa segunda questão de hoje. Olha só. Utilizando os princípios de equivalência, resolva as equações. Então, nessa semana a gente aprendeu que dentro das equações do primeiro grau, para que a gente possa utilizar como estratégia de resolução das equações, a gente pode utilizar os princípios de equivalência que funcionam dentro das igualdades, tá bom? Então, aqui no caso, ele está pedindo para a gente utilizar um princípio de equivalência, tá certo? Então, no caso, aqui é uma equação, porque tem o sinal de igualdade, tem a letra, e eu quero encontrar o valor do x. E aí eu posso utilizar a ideia de equivalência. Para mim encontrar o valor do x, ele tem que estar o quê? Sozinho no primeiro membro. Tá bom? Olha aqui para mim, olha só, tem o sinal de igualdade, do sinal de igualdade para cá, tudo é primeiro membro, e do sinal de igualdade para cá, tudo é segundo membro. A ideia nas equações é no primeiro membro ficar o x sozinho, tá certo? Sozinho. E aqui você vai ver, aqui na nossa situação, que o x não está sozinho, ele está junto com o menos 4. Que número que eu posso colocar aqui que elimine esse menos 4? Só pode ser quanto? O mais 4, porque se eu tenho mais 4 menos 4, dá 0. Aí o x fica sozinho. Só que como eu vou utilizar o princípio de equivalência, do jeito que eu colocar mais 4 aqui, eu tenho que colocar mais 4 do outro lado. Que é como que se fosse na balança. Quando eu estou aqui na balança de 2 pratos e ela está em equilíbrio, se eu coloco 4 de um lado, eu vou ter que colocar 4 do outro para poder a balança continuar em equilíbrio, tudo bem? Então, o princípio de equivalência que a gente vai utilizar aqui, o número que eu vou colocar aqui, com a ideia de tentar deixar o x sozinho, é colocar mais 4. Com qual objetivo, professor? Para poder o mais 4, que eu somar com menos 4, eles se eliminarem. Ficarem nulos, ficarem como resultado 0. Tudo bem? Vamos ver? Isso aqui a gente já fez nas atividades durante a semana. Então, eu coloco mais 4 de um lado e também coloco mais 4 do outro. Tá bom? Professor, por que o senhor escolheu mais 4? Que é para poder o mais 4 eliminar com esse. E, professor, por que foi que o senhor colocou mais 4 de um lado e o mais 4 do outro? Para que a equação continue em equilíbrio. Para que
a equação continua em equilíbrio. Então, dentro das propriedades da igualdade, eu posso colocar um valor de um lado e também posso colocar o valor do outro, tá bom? A partir daqui, então, você já pode brincar. Mais 4 menos 4 dá 0. Ou então, vocês já podem se acostumar com a ideia, sabe de quê? De eliminação, tá certo? Eu elimino esse menos 4 com esse mais 4. Porque é como se fosse na questão do dinheiro. Se eu tenho R$4 e perco R$4, eu fico com quanto? Um 0, que é o meu objetivo, não ficar nada aqui perto de quem? Do X. Então, desse lado aqui, depois que eu eliminei o mais 4 com menos 4, quem foi que sobrou? Sobrou apenas o X. E do outro lado, eu não cortei ninguém. Eu vou ter aqui, no caso, aqui somar, né? 7 mais 4, tá certo? Aqui, pessoal, vocês vão perceber que no decorrer das aulas dessa semana, a gente fez a seguinte interpretação. Do jeito que eu coloquei mais 4 aqui, mais 4 desse outro lado, é como quem se esse menos 4 que estava aqui negativo fosse para o lado de lá, mudando de sinal. Tá certo? Eu utilizei aqui o princípio de equivalência, mais 4 de um lado e mais 4 do outro, porém, se eu não tivesse colocado eles, era como que se eu tivesse pegado o menos 4 aqui, que estava perto do X, joguei para lá, ele vem para cá mudando de operação, se está menos, vem para cá mais, se está mais, vem para cá menos, se está aqui multiplicando, vem para cá dividindo, se está aqui dividindo, vem para cá multiplicando, se está aqui em forma de potência, vem para cá em forma de raiz quadrada, ou o contrário. Tá certo? Então, você também pode interpretar desse jeito, tá certo? Então, você pode utilizar a estratégia de equivalência ou você pode simplesmente imaginar, de uma forma sobrenatural, esse menos 4 que está aqui negativo vai para o lado de lá positivo, que a conta vai dar certinho do mesmo jeito. Tá certo? Mas voltando aqui para a ideia de equivalência. Mais 4 de um lado, menos 4 do outro, eu corto. E desse lado sobrou quem? O 7 mais 4. E quanto que é o 7 mais 4? O 7 mais 4 é igual a 11. É igual a 11. Portanto, essa é a nossa solução. Aqui era uma equação do primeiro grau e eu utilizei a estratégia do princípio de equivalência para que eu pudesse encontrar o valor de quem? Do x, que no caso é igual a 11. Tudo bem? Podem anotar o resultado, por favor. Muito bem, vamos então agora para a nossa letra B, no caso. Pronto, vamos aqui para a nossa letra B. Utilizando o princípio de equivalência, eu tenho que dar um jeito de colocar um número aqui desse lado, do primeiro membro, e colocar também do outro lado, para que a balança continue em equilíbrio, para que a equação possa continuar com o mesmo princípio de igualdade, tudo bem? Aqui no caso é uma equação, né? O sinal de igualdade, está aqui o primeiro membro, está aqui o segundo membro, e tem uma letra. Se tiver uma letra, já sabe, é uma equação. Tá certo? Aqui, o que eu tenho que fazer para mim encontrar o valor do x? Ele tem que estar sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho? Não, olha, ele está junto com o 3. Ele está junto com o 3, numa relação de multiplicação, tá certo? Portanto, eu vou ter que dar um jeito de dar um fim nesse 3, que está multiplicando. Vou ter que dar um jeito de dar um fim nele, para que o x fique sozinho, tá certo? Como aqui eu ainda não estou utilizando a estratégia de isolamento, eu estou utilizando a estratégia de equivalência. Se eu tenho 3 multiplicando, como é que eu faço para mim fazer esse 3 sumir? Qual é o oposto da multiplicação? É a divisão. Então, eu posso pegar esse 3 e dividir por quanto? Para que o resultado dê 1, dividir pelo 3. É isso que eu posso fazer, ó. Eu coloquei para dividir o 3 aqui e coloquei para dividir por 3 do outro lado também, porque no princípio de equivalência, eu tenho que colocar, do jeito que eu coloco o termo de um lado, eu tenho que colocar o termo do outro lado também. Tá certo? Professor, e por que o senhor escolheu 3? Porque se eu pegar o 3 e dividir pelo 3, vai dar 1. E 1 vezes x é igual ao próprio x, que, portanto, ele vai ficar sozinho. Tá certo? Então, essa é uma forma que eu utilizei para mim deixar o x sozinho. O objetivo de eu ter colocado o 3 de um lado e o 3 do outro, primeiro, por que foi dividindo? Porque aqui ele está multiplicando, e qual é o contrário da divisão? É dividindo, tá certo? Então, tipo assim, se eu fizer 3 dividido para 3, aí vai ter como o 3 sumir, tá certo? E segundo, eu coloquei de um lado e coloquei do outro, por quê? Para prevalecer o princípio da equivalência. Então, vamos lá.
que eu vou fazer? 3 dividido para 3. Quanto que é 3 dividido para 3? É igual a 1. Ou você pode utilizar a estratégia da eliminação, tá certo? Se eu tiver um 3 multiplicando, eu corto com o 3 que está dividindo. Se isolaram, tá certo? Do jeito que eu faço mais 3 menos 3 cortando, se eu pegar o 3 em cima multiplicando e o 3 embaixo dividindo, eu também posso eliminar os dois, tá certo? 3 em cima multiplicando com 3 embaixo dividindo, ou então você pode interpretar assim, ó, 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes x é igual ao próprio x, portanto, o x vai ficar sozinho, tá certo? Então, desse lado aqui da equação, qual foi o termo que sobrou? Já que eu eliminei esses dois aqui, vai sobrar no caso somente o x, ó, vai sobrar no caso somente o x. E do outro lado, eu vou cortar alguém? Não, ó, porque não tem um 3 aqui para cortar. Eu estou vendo aqui uma fração que eu posso interpretar como o quê? Eu posso interpretar como uma divisão. 18 dividido para 3. E quanto que é 18 dividido para 3? Deixa eu ver aqui. 3 vezes quanto que dá 18? Ah, é 6. Porque 3 vezes 6 é 18. Então, 18 dividido para 3 é igual a 6. É igual a 6. E, portanto, esse é o resultado da nossa equação, utilizando aqui o princípio da equivalência. Então, na primeira questão, a gente trabalhou com a resolução da equação de forma mental. Na segunda questão, a gente utilizou o princípio da equivalência, tá bom? E existe o lado mais prático, que é o lado que é a estratégia do isolamento. Tudo que tiver de um lado, joga para o outro lado, mudando de operação, tudo bem? Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos então nesse momento para a nossa terceira questão. Olha só, na terceira questão agora utilize o método do isolamento. Utilizando o método do isolamento, resolva as equações abaixo. Agora sim, vamos para o lado mais prático, tá certo? Que é a que eu mais gosto, que é quando eu isolo o x do primeiro membro. Para mim é a forma mais prática de resolver a equação do primeiro grau. Vamos aqui para a primeira situação. X menos 6 igual a 7. É uma equação, está aqui o estado de igualdade, está aqui a letra. E qual é o objetivo? Deixar o x sozinho aqui no primeiro membro. Ele está sozinho? Não, tem o menos 6 aqui. O que é que eu faço com esse menos 6? Pego ele e jogo lá para perto do 7. Eu jogo ele do mesmo jeito? Não, professor Márcio, se ele está aqui negativo, ele vai para lá mudando de sinal, vai para lá de forma positiva. Então, se eu pegar esse menos 6 e jogar para cá, vai sobrar quem aqui sozinho? O x. Lá do outro lado já estava o 7, né? Eu repito esse 7 e esse 6 que está negativo vai para lá o quê? Vai para lá positivo. É assim que eu faço na forma mais prática. Agora você aqui repete o x e soma 7 mais 6, que dá quanto? 7 mais 6? 13, dá 13. E essa já é a nossa solução. Essa já é a nossa solução. É assim que eu faço para resolver equações do primeiro grau de forma mais prática, de forma mais efetiva, tá certo? Tá aqui o x menos 6, o menos 6 que está negativo, eu jogo para lá mudando de sinal. E qual é o contrário de menos? É mais, ó, vem para cá mais 6. Aí eu só faço somar 7 mais 6, que é igual a 13. Deu para entender? É assim que funciona as equações do primeiro grau utilizando a estratégia do isolamento. Vamos ver mais uma questão, olha só, mais uma questão. Letra B, 5x é igual a 30. É uma equação, ó, tá aqui o sinal de igualdade e tá aqui a letra. Aqui tem 5x, esse 5 que está multiplicando, eu tenho que dar um jeito de jogar para cá. Se o 5, quando os dois têm um número junto com a letra junto, é porque estão multiplicando. Então, se o 5 está multiplicando, ele tem que ir para lá mudando de operação. Qual é o contrário da multiplicação? Muito bem, parabéns para você que disse que é a divisão. Então, se esse 5 está aqui multiplicando, ele tem que vir para cá, para baixo, dividindo. Quando ele vir para cá, vai sobrar quem aqui desse lado? O x sozinho. Em cima eu coloco o 30 e o 5 que estava multiplicando vai lá para baixo dividindo. Ó. Sempre é bom botar a divisão em forma de fração, tá bom? Aqui nas equações. Por fim, você já vai encontrar o resultado. 30 dividido para 5. Deixa eu ver, 30 dividido para 5.
Muito bem, parabéns para você que disse que dá 6 e, portanto, encontramos o valor da nossa equação. Anote aí o resultado, por favor. O x, com certeza, é igual a 6. Muito bem, voltando aqui para a nossa letra C, olha só. 2x mais 3 é igual a x mais 8. Eita, que nesse caso a gente vai isolar o x do primeiro membro, não é verdade? Onde tiver x, a gente traz para o primeiro membro. E quem não tem x, fica no segundo membro, tudo bem? Olha só, aqui eu tenho 2x aqui e esse x aqui. Pois esse tem que ficar aqui, desse lado. Eu repito 2x, o x que está lá positivo vem para cá mudando de sinal, não esqueça de mudar de sinal, menos x. Coloca o sinal de igualdade, o 8 que já está aqui, ele não tem x, então eu só faço repetir ele aqui. E o 3 que estava aqui positivo, vem para cá negativo, é como se fosse arroz com feijão e eu separasse. Quem é arroz fica desse lado e quem é feijão fica desse lado. Ou seja, quem tem x vem para o primeiro membro e quem não tem vai lá para o segundo membro. E aí se eu fizer, se eu tenho 2x tirando o x, sobra quanto x? Tenho 2x... tirando um x, sobra o outro x, ó. Sobra o outro x. E do outro lado, eu junto, ó. 8 menos 3. Quanto que é 8 menos 3? Ora, professor, é igual a 5. Então, esse é o resultado da nossa letra C. É o resultado da nossa letra C. Tudo bem? Depois que nós fizemos esse cálculo aqui da nossa letra C, vamos ver se dá tempo a gente fazer aqui no caso a nossa... vou pular aqui, essa aqui você responde em casa, vou pular aqui para cá, no caso, para a nossa quarta questão. Calcule o volume dos paralelepípedos. Aqui tem 5, 6 e 3, e aí para você calcular o volume, faz o quê? Multiplica os três valores. 5 vezes 6 vezes 3. 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 3 é igual a 90 centímetros cúbicos, tá certo? E aqui na letra B nós temos 5, 4 e 3. Volume faz o quê? É só multiplicar os três números. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é igual a 60 centímetros cúbicos. Então, aqui é o resultado da questão que envolve volume. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Tivemos aqui para vocês trazer a ideia de revisão dos conteúdos da semana, equações e volumes. E espero que vocês fiquem todos bem e aproveite o final de semana com a família de vocês, tá bom? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.